Bruce Lee ganhou fama como lutador de artes marciais e estrela de Hollywood em meados do século XX. Os relatos sobre ele são recheados de mitos e lendas. Muitas vezes esquecemos que Lee era um homem adorável, que, como todas as pessoas, tinha suas características e peculiaridades. Neste vídeo, contamos 10 coisas que você provavelmente não sabia sobre Bruce Lee. Aqui vamos nós! Antes de começarmos, não se esqueça de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique até o final para aprender uma das coisas mais interessantes sobre Bruce Lee, de que você nunca ouviu falar. Problemas de saúde de Bruce Lee. Bruce Lee é conhecido pela maioria das pessoas como um prodígio de bom tom que não poderia ser incomodado. Há até mesmo pessoas que afirmam que ele foi a próxima evolução do homem, que ele desenvolveu poderes sobre-humanos. Mas as circunstâncias de sua morte mostram que Bruce Lee não era imune a problemas de saúde. A personalidade notável sofreu uma convulsão enquanto filmava A Fúria do Dragão, na primavera de 1973, e teve que ser hospitalizado. Os médicos de lá diagnosticaram um edema cerebral. Isto é retenção de líquidos que causa o inchaço do cérebro. Depois de um tratamento rápido pelos médicos, ele estava realmente bem novamente. Mas em 20 de julho de 1973, enquanto negociava a filmagem de outro filme em Hong Kong, Lee reclamou de uma dor de cabeça. Dizem que a atriz Betty Ting lhe deu um analgésico. Este continha um anestésico e uma aspirina. Pouco tempo depois, Lee foi encontrado sem vida. Tentativas de reanimá-lo no local falharam. Ele foi levado para o Hospital Queen Elizabeth, em Hong Kong, e foi declarado morto na chegada. Acredita-se que o analgésico desencadeou uma reação alérgica, que levou a mais edema cerebral. Lee tinha apenas 32 anos de idade. Os famosos estudantes particulares de Bruce Lee. Embora Bruce Lee não fosse sobre-humano, ele foi uma lenda em sua própria vida, conhecido por suas artes marciais, força de vontade e personalidade motivacional. Nos anos 60 e 70, vários astros de Hollywood treinaram com ele para se preparar para papéis fisicamente exigentes em filmes de ação ou para se fortalecer mentalmente. Entre eles o ator James Coburn, conhecido do faroeste 7 Homens e um Destino, o ator James Bond, George Lazenby e o ícone do cinema Steve McQueen. A atriz Sharon Tate e seu então marido, Roman Polanski, também tiveram aulas particulares com Bruce Lee. Muitas dessas personalidades foram tão influenciadas por Lee que se lembraram carinhosamente de seu tempo privado com o artista marcial anos mais tarde. Lee era tão amigo de George Lazenby, James Coburn, Chuck Norris e Steve McQueen que eles ajudaram a carregar seu caixão em seu funeral. Por que Bruce Lee não foi aceito para o serviço militar? Como Bruce Lee nasceu em São Francisco, ele cumpriu os requisitos burocráticos para se alistar na Guerra do Vietnã. Mas ele não cumpriu os requisitos físicos. Por que um homem com um programa de treinamento tão rigoroso e um físico tão tonificado seria impedido de cumprir o serviço militar por razões físicas tem sido um mistério há muito tempo. Hoje sabemos as razões: os olhos e um testículo. É isso mesmo, normalmente, antes do nascimento, os testículos de um homem descem da região dos rins para o escroto. Entretanto, um dos testículos de Bruce Lee não fez a viagem. Essa deformidade, que não é completamente inofensiva, mas na verdade irrelevante para o serviço militar, e uma deficiência visual atestada adicionalmente, foram suficientes para que os médicos militares classificassem Bruce Lee como impróprio para o combate. Ouvir que um homem como Bruce Lee foi chamado de impróprio para combate é muito chocante. Afinal, tenho certeza de que todos nós estamos cientes dos lendários exercícios de treinamento Dragon Flag de Bruce Lee. Segundo a esposa de Bruce, ele passava quase todos os minutos do dia aperfeiçoando suas habilidades e fazendo exercícios. Ele sabia que se quisesse ser o maior artista marcial do mundo, teria que passar incontáveis horas praticando e se exercitando. No entanto, Bruce Lee não era de se treinar com o povo comum. Ele descobriu que os exercícios comuns não eram suficientemente bons para ajudá-lo a manter-se em forma. Isso significava que ele precisava desenvolver seu próprio estilo de exercício, que acabaria se tornando conhecido como Dragon Flag. Para Bruce, a maioria de seus exercícios envolvia seu tronco e seus músculos centrais. Estes músculos eram vitais para suas técnicas de artes marciais, então ele desenvolveu a Dragon Flag especificamente para recorrer a estes músculos.
No início dessa sessão de treino, Bruce se deitava sobre um banco, depois levantava o resto de seu corpo do banco, usando nada mais do que seus ombros. Esse treino afiaria quase todos os músculos do núcleo de seu corpo, o ajudando a alcançar níveis insuperáveis de aptidão física. Hoje em dia, os exercícios de Dragon Flag do Bruce se tornaram um ponto fundamental na comunidade das artes marciais, com a técnica de Bruce Lee ajudando os artistas marciais de todo o mundo a perceber o quão importante é a força de seu núcleo corporal. Bruce Lee teve suas glândulas sudoríparas do sovaco removidas. Após uma carreira de sucesso como lutador de artes marciais e treinador de estrelas de Hollywood, o próprio Bruce Lee se tornou um herói de ação no grande telão do início dos anos 70. Como muitos atores conhecidos, Lee era muito autoconsciente sobre sua imagem. Portanto, no início de 1973, ele teve as glândulas sudoríparas removidas debaixo de suas axilas. Não havia razões médicas para o tratamento. Ao invés disso, Lee colocou muita ênfase na representação estética de seu corpo em seus filmes e sentiu que as axilas suadas não iriam se sair bem. O autor americano Matthew Polly, que escreveu uma biografia de Bruce Lee, que foi publicada em 2019, até mesmo ligou a falta de glândulas sudoríparas nas axilas à morte de Lee. Polly suspeita que o edema cerebral que levou à morte de Lee também pode ter sido causado por um derrame de calor. A falta de glândulas sudoríparas teria dificultado o controle do calor por parte de seu corpo. Entretanto, não se pode confirmar se a remoção das glândulas realmente contribuiu para sua morte. O que Bruce Lee tem a ver com Seattle? Quando você ouve o nome de Bruce Lee, você pensa imediatamente em São Francisco, Hollywood e Hong Kong. Esses lugares estão indissoluvelmente ligados à estrela mundial. Ele nasceu em São Francisco, cresceu em Hong Kong e tornou-se famoso em Hollywood. Mas muitas vezes se esquece que Bruce Lee viveu na cidade americana de Seattle por 5 anos. Em 1958, quando retornou aos Estados Unidos pela primeira vez desde criança, ele era um estudante sem um centavo no bolso, vivendo com os amigos de seu pai, que o empregavam em seu restaurante. No porão do restaurante, Lee abriu sua primeira escola de treinamento. Ele também estudou teatro e filosofia na Universidade de Washington, em Seattle. Lee passou anos importantes e de formação em Seattle, sem os quais ele provavelmente não teria se tornado uma personalidade tão conhecida. Bruce Lee, o bailarino de cha-cha-cha. Você sabia que Bruce Lee não só podia lutar, mas também dançar? Durante seu treinamento em artes marciais, o jovem Bruce aprendeu rapidamente que a autodefesa não se trata apenas de força e poder. Igualmente importante é o equilíbrio profundo, a capacidade de harmonizar todas as partes do corpo. Foi exatamente isso que Bruce Lee aprendeu ao ter aulas de dança quando era jovem. Ao aprender o cha-cha-cha da dança cubana, Lee praticou o movimento com mais facilidade, ao mesmo tempo em que melhorou seu trabalho de pés. Naturalmente, a enorme ambição do especialista em artes marciais significava que ele não só queria aprender a dançar, mas também dominá-la. Em 1958, ele ganhou o torneio de Hong Kong Cha-Cha Championship. Enquanto a maioria das pessoas não tem ideia de que ele estava tão profundamente envolvido no ofício, Bruce também era um mestre da dança. Bruce Lee não acreditava em multitarefas. Qualquer pessoa que tivesse que descrever Bruce Lee em apenas uma palavra, certamente escolheria a palavra foco. O foco em um objetivo estava no centro da filosofia de Bruce Lee. Se ele quisesse alcançar algo, ele o assumia e fazia de tudo para alcançá-lo. Somente quando ele conseguia chegar lá, ele se voltava para um novo objetivo. Dançarino de cha-cha-cha, professor de artes marciais, estrela de ação. Bruce Lee era tudo isso porque não se distraía com as coisas triviais da vida. É por isso que ele é indiscutivelmente o maior artista marcial de todos os tempos. E até hoje sua filosofia inspira as pessoas ao redor do mundo a darem o melhor de si consistentemente. Bruce Lee era judeu? Não, Bruce Lee não era judeu, mas ele tinha ascendência judaica. A mãe de Lee era uma mulher chinesa chamada Gracie Ho. O pai de Gracie Ho e o avô de Lee eram homens de negócios chineses de sucesso, Ho Kong-tong. E o pai de Ho Kong-tong, e portanto bisavô de Bruce Lee, era o holandês Moses Hartog Bosman. Ele nasceu em uma família judaico-holandesa de origem alemã. Entretanto, ele escolheu viver na China e se tornou um embaixador holandês em Hong Kong. Portanto, Bruce Lee era um chinês americano de origem judaica, holandesa e alemã.
Bruce Lee em uma luta com Muhammad Ali. O que aconteceria se o maior artista marcial de todos os tempos enfrentasse o maior boxeador de todos os tempos? Como terminaria uma luta entre Bruce Lee e Muhammad Ali? Para Robert Klaus, diretor de A Fúria do Dragão, era claro. Ele escreveu em sua autobiografia de 1987 que Bruce Lee certa vez lhe disse que certamente não teria sobrevivido a uma luta contra Muhammad Ali. Para Bruce, Ali foi o maior lutador de todos os tempos. Uma das realizações de Bruce Lee, que muitas pessoas ignoram, é sua força absoluta. Pode parecer óbvio que um artista marcial precisa ser forte, mas a maioria das pessoas não se dá conta de quão forte Bruce Lee realmente era. Na maioria das vezes, as pessoas associam força a ter músculos muito grandes. Quando você pensa em alguém que é muito forte, você provavelmente imagina alguém que tem cerca de 2 metros de altura e tem mais músculos do que eles poderiam usar realisticamente. Entretanto, Bruce Lee tinha um corpo bastante pequeno, mas ele era mais forte do que a maioria das pessoas jamais poderia sonhar em ser. Uma maneira fácil de provar isso é olhar para seus sacos de treinamento. A maioria das pessoas pratica socos e pontapés em sacos de treinamento. Bruce Lee também fazia isso. No entanto, ele rasgava esses sacos muito rapidamente. Eventualmente, tornou-se um incômodo para ele usar sacos de treino normais, pois ele os perfurava regularmente ou os fazia estourar. Isso significava que Bruce Lee precisava encontrar sacos mais pesados e mais densos, que pudessem resistir à sua incrível força. Tenha em mente que um saco de pancadas normal pesa cerca de 50 quilos. Entretanto, os sacos que Bruce Lee precisava usar pesavam frequentemente mais de 135 quilos. Para tornar as coisas ainda mais notáveis, foi relatado que Bruce era capaz de chutar esses sacos vários metros no ar. Se você tentasse chutar um desses sacos, é provável que ele só se movesse em 1 centímetro ou 2 quando você fizesse contato. Porém, para Bruce, ele podia mandar esses sacos voando. O fato de Bruce Lee ser um homem humilde que nunca pensou que poderia se tornar uma ameaça real para um boxeador de peso pesado é tão claro para seus descendentes e seus numerosos fãs, que eles lembraram de uma cena no filme Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino, e muitos ficaram indignados. Na cena, Bruce Lee, interpretado por Mike Moe, afirma que ele iria ferir seriamente Muhammad Ali em uma luta real. Embora Era Uma Vez em Hollywood seja um filme fictício, colocar palavras na boca de seu amado Lee, que ele nunca disse, simplesmente irritou muitos fãs. Isso mostra quantas pessoas Bruce Lee ainda toca muitos anos depois de sua morte. Jackie Chan perde contra Bruce Lee. Ao lado de Bruce Lee, Jackie Chan é um dos artistas marciais mais conhecidos da história do cinema. O que poucas pessoas sabem é que os dois se conheceram brevemente enquanto filmavam A Fúria do Dragão. O filme protagoniza Jackie Chan em um papel muito pequeno como um vilão que tenta atacar Bruce Lee por trás. Enquanto filmava essa cena, Bruce acidentalmente bateu na cabeça de Jack com uma viga de madeira. Não foi um golpe certeiro, mas atingiu Chan com tanta força que ele perdeu a visão por um momento. Lee lamentou terrivelmente o acidente, por isso cuidou de Jack Chan e teve uma conversa com ele que a estrela de Um Mestre Invencível ainda se lembra até hoje. Uma observação sobre a carreira cinematográfica de Bruce Lee é que muitos cineastas disseram que ele era rápido demais para que as câmeras normais pudessem capturar. Quando os cineastas trabalharam em O Besouro Verde, um dos filmes mais populares de Bruce Lee, eles não conseguiram gravar seus movimentos em tempo real. Hoje em dia, temos câmeras que podem filmar em 30, 60, 120 ou até 240 quadros por segundo. No entanto, nos anos 60 e 70, a maioria das câmeras sofria para gravar filmes que eram apenas 24 quadros por segundo. Isso significava que a maioria das cenas de Bruce Lee não apareciam corretamente nas câmeras. Como os cineastas logo aprenderiam, Bruce era capaz de dar até 9 socos em 1 segundo. Ele também era capaz de chutar 6 vezes em 1 segundo. Quando se tenta gravar esses movimentos através de uma câmera que só consegue gravar 24 quadros por segundo, na melhor das hipóteses, significa que muitas das cenas de Bruce Lee pareciam como se ele estivesse parado. Segundo os produtores que estavam no set de filmagem na época, o filme que eles gravaram parecia como se Bruce Lee estivesse parado, enquanto seus inimigos caíam ao seu redor. No entanto, na realidade, sua habilidade era simplesmente grande demais para que os filmes o acompanhassem. Para ajudar a remediar a situação, os cineastas tinham que pedir a Bruce que diminuísse a velocidade para que eles pudessem realmente acompanhar o que ele estava fazendo. Entretanto, mesmo depois de fazer isso, seus movimentos ficavam muito borrados diante das câmeras. Esses 10 fatos sobre o lendário lutador, Bruce Lee, mostram que ele não era apenas um incrível artista marcial.
Ele também era uma pessoa muito gentil, que amava a todos à sua volta e tinha suas próprias peculiaridades e traços, assim como todos nós. Fique à vontade para nos escrever nos comentários e nos dizer o quanto você gostou do vídeo e contar sobre outros fatos bastante desconhecidos sobre Bruce Lee, se você souber de algum. Aguardamos seus comentários. Obrigado por assistir, clique em uma das imagens e assista outro vídeo emocionante. Se você gostou desse vídeo, por favor nos dê um joinha e para nunca mais perder novos vídeos, clique em inscrever-se e nós o veremos novamente em breve.